Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem, como sempre, porque hoje eu quero falar com vocês sobre alguns assuntos que estão mexendo com o mercado financeiro, bolsa de valores, isso acaba impactando às vezes no curto prazo, o relatório do Banco Central e a apresentação do novo arcabouço fiscal. Afinal, como que esse tipo de evento pode impactar a bolsa de valores, impactar a sua carteira de investimentos? Será que é hora de comprar, vender, fica de fora, espera? Enfim, calma, que eu vou te explicar tudo aqui do jeito mais didático que eu puder, como sempre, no limite do que a minha didática permitir. A gente vai falar sobre o relatório trimestral do Banco Central, que história é essa de Selic de mais de 20 e tantos por cento, como que isso pode impactar seus investimentos. Vamos falar sobre o novo arcabouço fiscal também. No final, como sempre, vou dar minha opinião sobre tudo isso, o que eu acho também que deve ser, nesse momento, a preocupação do investidor, beleza? Quem já é de casa, já acompanha o canal, deixa o like aqui pra gente, compartilha esse vídeo, para de ficar falando que o canal já deveria ter 100, 200 mil inscritos, compartilha o vídeo, pô. Quem tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, para mais um vídeo do Valor em Ação, um canal que te fala a verdade sobre o mundo dos investimentos, mesmo que às vezes a verdade seja um pouquinho dolorosa. E indo pro primeiro assunto, o Banco Central soltou hoje de manhã o relatório trimestral de inflação, analisando a situação da inflação, o crescimento da economia e mais alguns fatores relacionados a tudo isso daí. E parece que o que vem pela frente é menos positivo ou mais negativo, que seja a mesma coisa, né? Que o que o mercado esperava, podemos dizer assim, né? A inflação, ela não quer largar a barra da calça do brasileiro, sabe? Parece aquele cachorro que quando morde a barra da calça não solta mais e aí fica difícil, né? O Banco Central informou que é provável que os juros fiquem mesmo mais altos por mais tempo, como já era esperado por conta dos últimos relatórios do Boletim Focus e até mesmo pela última reunião do Copom também. A projeção para esse ano subiu para 12,75%, essa projeção era de 11,75%. Para 2024 era de 8,5%, passou para 10%. E as projeções para 2025, 2026, que eram de 8%, subiram para 9%. E por que isso, né? Para o Banco Central, a justificativa ela é bem trivial até, bem fácil de justificar. A inflação parece que vai demorar realmente para cair, consequência da expansão da base monetária que a gente teve na pandemia, aumento dos salários, crédito também se expandiu muito no Brasil, os relatórios dos resultados dos bancos, quem acompanhou já deu para ver isso daí. Isso ocorre também pela expansão dos salários, do crédito, desemprego sendo reduzido, isso impacta também na renda disponível, muita coisa. A gente tem uma consequência de choques globais que aconteceram nos últimos anos, cujos efeitos também continuam se manifestando. Então, por isso, a Selic saiu de lá daqueles 2%, completamente fora da nossa realidade, para quase 14% agora. No Brasil e no mundo, os juros subiram. Nos Estados Unidos, na Europa, isso causou até um problema no sistema bancário, um problema de liquidez. Então tá parecendo, né, aqueles vídeos de efeito dominó, não sei se você já viu aqueles vídeos que aparecem pra gente no celular, TikTok e tal, que parece que não acaba, né? Depois é que você já tá vendo há um tempão esses videozinhos aí uma bolinha de ping-pong a 0,00002 km por hora, toca numa mola que dispara um pino, que solta outra bola, só que de boliche, que aciona um interruptor, que solta uma faísca, que acende uma bombinha de São João, que parece que vai falhar, mas só tá demorando um pouquinho mais para fazer o trouxa ela tomar um sustinho maior. Então é isso aí, você querer ficar acompanhando o noticiário econômico global minuto a minuto hoje, é isso aí, papai. É meio que assistir uma dessas Ruby Goldberg, se eu não me engano, Ruby Goldberg Machine em tempo real, sem saber qual vai ser a próxima peça. Então a Selic sobe para conter a inflação, mas, e eu já disse várias vezes isso aqui no canal, o aumento da Selic não corrige a inflação de imediato. Não é tomou Doril, a dor sumiu. Tomou Selic, a inflação sumiu. Nem o Doril é assim, que eu já testei também. Então, a política monetária ela tem seus resultados aparecendo de forma defasada, principalmente nos países que demoraram mais para subir os juros. Esse efeito ainda vai demorar mais para acontecer. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o Banco Central está fazendo um processo de suavização do cumprimento da meta de inflação. Já sabe, resumindo, já sabe que não vai cumprir, porque se fosse para cumprir a inflação em 2026,
a Selic teria que ser de 26,5%. Isso ele falou durante a entrevista coletiva sobre o relatório trimestral de inflação. Mas ele também ponderou ali falando que isso está fora de cogitação, que é impossível você pôr uma Selic desse patamar. Outra coisa que vale a pena comentar é que ele também disse que começa a haver uma politização de uma linguagem muito técnica da ata do Comitê de Política Monetária. Por que ele falou isso? Pelo fato de ter sido questionado sobre um trecho que diz que o Banco Central não vai hesitar em retomar o ciclo de ajuste se a desinflação não ocorrer como esperado e vão tacar-lhe juro alto. Segundo ele, essa menção de alta de juros vinha desde setembro, antes mesmo da eleição. E ele ainda enfatizou que a decisão do Copom é super técnica, entre aspas, é somente técnica. Então, resumindo, podemos esperar Selic alta por um tempinho bom ainda. Então isso é bom para ganhar com dinheiro parado na renda fixa para uns ou para continuar aproveitando oportunidades de seguir comprando ações, ativos de risco na Bolsa de Valores por preços, entre aspas, mais baixos, ações, fundos imobiliários, etc. Mas o que fez a Bolsa subir hoje mesmo, provavelmente, foi a sinalização do que será o nosso novo arcabouço fiscal. E o que é esse tal de arcabouço fiscal, onde que ele vive, o que ele come, piadinha besta, sem graça. Mas voltando aqui um pouquinho no tempo, com o objetivo de recuperar lá atrás essa disciplina fiscal do governo, lá atrás o então presidente Michel Temer, ele aprovou uma emenda constitucional, 95, se eu não me engano, que estabeleceu o teto de gastos. Provavelmente você já ouviu falar esse nome, que é um novo arcabouço que limitava o crescimento das despesas à inflação do ano anterior. Então esse teto ele veio para tentar estabilizar a dívida pública brasileira, até que funcionou, até a pandemia chegar de voadora na parada. Aí depois a gente sabe também que o governo anterior acabou usando a máquina pública para tentar aumentar suas chances de reeleição, de se reeleger, como todo o governo faz. Mesmo assim, não conseguiu. Enfim, aí o Lula ganhou, o novo governo entrou, ele conseguiu uma folga no orçamento com o Congresso até em um tempo bem recorde, podemos dizer. Só que em troca disso aí, o Congresso também falou, o famoso toma lá da cá, entre aspas, exigiu um comprometimento com a apresentação de um novo arcabouço fiscal por parte do governo. E a gente precisa dizer que isso daí saiu rápido também. Esse novo arcabouço, ele tem 3 regrinhas principais, que eu estava lendo aqui: o estabelecimento de uma trajetória de conversão de déficits fiscais em superávites, mas isso com uma banda de flutuação para poder conter os eventuais choques que eles têm medo. Limitar também, a segunda coisa, limitar o crescimento das despesas a 70% da variação da receita no ano anterior. E 3, que exista a possibilidade também de definição de um teto de despesas com uma banda de crescimento real que vai de 0,6% a 2,5% ao ano, deixando de fora gastos com Fundeb e piso salarial da enfermagem. O crescimento da despesa restrito a 70% da variação da receita no ano anterior, que pode ultrapassar esse limite também, caso cumprida a meta de superávit. E aí, o que ultrapassar vai ser destinado a investimentos públicos. Já quando a arrecadação cair, a elevação da despesa vai ficar travada em 0,6% ao ano, só que nesse caso, os investimentos públicos, esses vão ter um piso mínimo, Então, quando eles disseram que esse novo arcabouço agradaria tanto o mercado financeiro, quanto o Congresso, quanto a classe política e agora você consegue entender um pouquinho. Não quero entrar em política aqui, mas esse piso dos investimentos públicos é tudo que político quer, papai. Só que aí um arcabouço fiscal que seja crível, útil, isso é necessário por outros motivos. Então a gente precisa de estabilização do crescimento da dívida pública, da despesa pública. O país precisa de superávites primários, novamente, claro que precisa de credibilidade junto ao mercado para atrair investimentos privados para o país. Tudo isso é necessário. E aí sim, no geral, e eu acho que isso ainda vai ser bem discutido nos próximos dias, parece que se trata de uma regra razoável e mais equilibrada. Sim, mas pensa assim, quando se fala em arcabouço fiscal, em endereçar o fiscal, para lá fiscal, se você passasse um tempão gastando mais do que o que você ganha, o que ia acontecer, se você fosse uma empresa e fizesse isso, quem iria investir em você? Você vai lá, eu ganho 10 mil por mês, eu gasto 12 todo mês. Depois de um tempo você ia estar todo lascado, todo endividado, não ia ter como, você ia quebrar.
Quem que ia querer investir em você? Quem que ia querer te emprestar dinheiro? Ninguém. Então, por isso que precisa consertar, endereçar o fiscal. O governo ele pode, né, aumentar os impostos, arrecadar mais, ele pode rever os gastos, reduzir as despesas. Só que aumentar o imposto parece que é algo que o povo já não aguenta mais. Então já passou da hora mesmo de endereçar isso. Aliás, muita coisa já passou da hora aqui no Brasil, muita reforma também. Enfim, não custa nada lembrar também que nada disso está no nosso controle, né? Só os seus investimentos, o que você faz com o seu dinheiro. Então, Ibovespa subindo muito hoje por conta desse novo arcabouço, dessa apresentação, sim. Isso pode ser bom para a economia no médio e longo prazo? Pode ser bom sim, vamos ver, né? Você deve investir confiando apenas nisso? Na minha humilde opinião, de jeito nenhum. Não. Como o futuro ele é incerto aqui no Brasil, às vezes até o passado o risco ele é inevitável para você fazer qualquer investimento, principalmente os bons. Então, se você estiver confortável demais, tranquilinho demais, é porque seu dinheiro está todo na Selic. Então, não espera também muito retorno pela frente. Não se ganha dinheiro sem correr risco nos investimentos. Tá? Quando você for fazer qualquer investimento, você precisa saber se você vai se sentir tranquilo em conviver com os riscos que você está se expondo. Depois de você entender os riscos, e bolsa de valores é arriscado, e qual que é o limite de risco que você suporta, você vai definir sua alocação, aí você vai atrás de conseguir ver qual que é o melhor retorno que você vai conseguir correndo esse risco. Por isso que eu falo, vai deixar dinheiro na poupança? Não, se você pode deixar aqui que rende bem mais, com menos risco até, entendeu? A lógica nos investimentos, na carteira de investimentos, que tem também um pouco de renda variável, um pouco de renda fixa, enfim, a lógica é a mesma. Então, primeiro, olha o risco, depois você vai buscar o maior retorno possível. E sobre esses serem gatilhos para uma alta da Bolsa de Valores, eu vou falar o que eu sempre disse para vocês também. E aqui presta atenção, que isso aqui é o coração do vídeo. Tudo isso sempre gera muita incerteza no mercado. Então, quando as incertezas são negativas, os ativos de risco costumam cair no curto prazo, porque é incerteza negativa. Se essas incertezas forem positivas, pode ser que a bolsa acabe subindo no curto prazo também. Mas a gente ainda está falando de quê? De incertezas, de conjecturas, do famoso talvez, do pode ser. E aí vai passando o tempo, muita gente começa a dizer que a bolsa está barato, que está caro, que não está barato, que enfim. No caso do cenário atual, você tem muita gente afirmando que a bolsa de valores está barata, que as ações estão baratas. Outros já preferem ser um pouquinho mais cautelosos, fala que, tá mais arriscado ainda, vou ficar de fora, vou esperar a volatilidade passar, enfim, né? Então você olha para os indicadores, você vê realmente que muitas ações estão descontadas. Daí, como eu falei, o tempo vai passando, em algum momento começam a se formar gatilhos apontando, às vezes, para um cenário mais positivo lá na frente. O mercado se antecipa. Que gatilho, Batu? Do que você está falando? Então, olha aí, a Selic vai parar de subir. Depois, a inflação parece que estabilizou, a Selic vai cair, a guerra acabou, vai acabar. O novo arcabouço fiscal parece que é interessante, o mercado gostou. Olha que massa, né? Que bacana, o Brasil vai mudar. O PIB vai crescer mais do que o esperado. Tudo isso aí que ficam disparando na sua cabeça. Tudo isso é incerteza, entre aspas, boa, mas ainda é incerteza. Então, à medida que esses eventos relacionados a esses gatilhos positivos vão se tornando menos incertos, aí o preço ele sobe um pouquinho, depois sobe um pouquinho mais. Aí realmente a coisa que era um talvez acontece de forma positiva. Quando isso vai acontecendo, a procura pelos ativos aumenta ainda mais e o preço começa a subir mais ainda à medida que a procura vai aumentando. Quando começam a entrar os investidores, meio que Maria vai com as outras, fulano que vai comprar porque está subindo, Beltrano que é meio que um mãozinho de alface, ciclano que você pode chamar do jeito que você quiser. Então os investidores que não topavam aquele risco maior quando realmente estava muito barato, parece que quando a bolsa sobe, quando a bolsa agora está em 95, 100, 105 mil pontos, aí muita gente acha que a bolsa nunca mais vai bater 120 mil pontos, 125 mil pontos, mas aí essas mesmas pessoas, quando a bolsa bate 130 mil, aí essa galera acha que agora vai bater 140, 150, 200 mil pontos. Mas quem investe assim, eu vou já te adiantar, só se lasca. Essas coisas impactam a nossa economia no longo prazo, no médio e longo prazo? Sim. Mas isso vai acontecer você querendo ou não. O que vai acontecer você não vai mudar. O desempenho da bolsa, da renda fixa nos próximos 10, 15, 20 anos vai ser impactado por tudo isso de certa forma? Creio que sim, mas a gente não pode mudar esse rumo.
Você não consegue mudar, você não é político, você não está votando, você não vai fazer nada, você pode só votar, né, nas eleições. Então, atitudes precipitadas por conta de eventos de curto prazo, de notícias, de coisas que podem acontecer ou não, isso sim pode te prejudicar e muito. Não o que vai acontecer, porque isso vai acontecer, a gente não pode mudar, mas as suas atitudes diante desse infinito número de possibilidades positivas e negativas, se você começa a se precipitar demais e age de forma inconsequente, pouco eficiente e inteligente, isso sim pode te prejudicar muito no médio e longo prazo. Você chegar lá na frente e falar, ó, eu investi na Bolsa de Valores, todo esse tempo a Bolsa subiu pra caramba, mas o meu retorno não foi bem esse, né? Então segue o jogo, toca a sua carteira com calma e paciência de verdade, com estratégia que o resultado vem. Quem ficou até aqui, comenta aqui embaixo, hashtag até o final. Esse foi o vídeo, vejo você no próximo, tamo junto. Valeu, deixa o like e se inscreve aí, pai.